assim, um ponto muito grande, que é sobre a guerra de secessão dos Estados Unidos. Que tem a linha que foi traçada, né, tudo mais, ali dividindo os Estados Unidos. E se você olhar o mapa das eleições, dá para ver claramente que a linha ainda tá lá. Perfeito, Alice. Você fez uma leitura que eu não consegui fazer, cara. Eu acabei de dar uma aula pro cursinho e eu não fiz eu fiz esse comentário, mas de uma forma totalmente sem intenção. A sua fala é perfeita, cara. Perfeita. Eu tô com as eleições aqui que eu tô acompanhando, né, no Google, e é isso mesmo, né, ó. Os estados da União, né, versus os estados da Confederação, né. Não tá exato, é claro, né, a eleição vai acabar daqui a uma semana, talvez lá, não sei quanto tempo demora para puxar todos os votos, né, mas você Não, pode... assim, o que eu acho mais claro é que, assim, o norte não tanto. O norte ainda tem muito parte vermelha. Só que o sul, que era o que era mais conservador, né, que demorou ali para abolir a escravidão, tá ali ainda. É hegemônica a influência do Trump nesses estados, né? É o dobro, né? Olha aqui, ó, Sim. Alabama, 63%, Mississippi, 59%. Os estados escravocratas votam no Trump, assim, unanimemente. Tem alguns, né? A Flórida é mais imigrante, né? Ela é mais eclética, ela é mais ecumênica e tal, mas mesmo assim, ó, o Texas aqui, ó, também a diferença não tá tão grande, mas é unânime, né? O sul do Brasil, o sul dos Estados Unidos, né? Que foram estados principalmente escravocratas e que guerrearam uns contra os outros há 170 anos atrás, não sei quanto tempo faz a Guerra de Secessão, eles se Faz demonstram muito bastante. tempo e ainda tá aqui, né? Nada muda. Não, até porque aí você já me deu a oportunidade, Alice, de começar esse tema. Deixa eu só colocar o mapa mental aqui na tela. O, esse mapa mental é bem simples, tá? De vocês encontrarem ele no Google, tá bom, gente? Quem gosta depois pega, ou quem gosta de fazer, eu sei que vocês fazem mapas mentais também, façam, fiquem à vontade. Eu vou entrar um pouco nessa linha, Alice, que você trouxe esse tema, eu acho que você foi brilhante nessa opinião, nessa participação, e eu vou entrar um pouco nessa sua linha aí, tá? E aí eu espero que dentro dessa linha vocês consigam observar aspectos que vocês vão usar para o vestibular, tá? Estados Unidos cai em termos de forma de governo, tá, gente? Porque os Estados Unidos são considerados o berço da democracia moderna, né? Antes da Revolução Francesa veio a independência e a proclamação da República nos Estados Unidos. Então, toda vez que vocês olharem para Enem, principalmente, representação, forma de governo representativo, né? Os Estados Unidos são o berço dessa forma de governo. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, passou pela Revolução Puritana e Gloriosa, mas se transformou numa monarquia parlamentar constitucional. O voto não era universal. Os Estados Unidos também não era universal, né? A independência dos Estados Unidos ela é marcada por uma democracia dos brancos. Eu acho que isso é fundamental também deixar anotado aí. É uma democracia para quem? Uma democracia para pessoas brancas, donas de riquezas. Só que eu vou entrar num lance que o vestibular não cobra, e se cobrar vai ser assim uma pergunta cabeluda, e que está dentro da tese do Leandro Carnal, né, do livro A História dos Estados Unidos, da Independência ao Século XXI, que é o reavivamento religioso, né, a guerra contra o Reino Unido em 1812, e depois da guerra contra os Estados Unidos, feriu o ego, né, porque os Estados Unidos foram derrotados, mantiveram o seu governo, mas Nova York foi incendiada em 1812, porque os Estados Unidos estavam buscando uma neutralidade em relação às guerras napoleônicas. Então, presta atenção, hein? Começou as guerras napoleônicas em 1806, com o bloqueio continental, e aí Napoleão invade todo mundo, e as monarquias queriam salvar a Espanha das independências da América Espanhola. Então, estava acontecendo as independências da América Espanhola, México, né, Uruguai, Paraguai, e as monarquias, Áustria, Rússia, Reino Unido e tal, queriam salvar o que sobrou do Império Colonial Espanhol.
Os Estados Unidos eram contra. Por quê? Porque os Estados Unidos já estavam pensando na doutrina Monroe, América para os americanos, ou seja, estavam pensando que eles deveriam assumir uma posição de liderança no continente americano, em especial a América Central. E a América Central, entre aspas, cai no colo dos Estados Unidos com a decadência do Império Colonial Espanhol. A Espanha perde várias colônias na América do Sul e depois começa a perder colônias na América Central. E aí sobra tudo para os Estados Unidos. Porto Rico, depois Cuba, depois uma série de outras ilhotas, tanto do lado Atlântico quanto do lado Pacífico. O que eu quero que vocês entendam que, para fazer uma ponte com o que a Alice trouxe aqui das eleições, mostrarem, entre aspas, o mapa da Guerra de Secessão, né? Com algumas poucas exceções. Alice, terceirão. 1786 foi proclamada a independência e que só foi reconhecida em 1783, né, no Acordo de Paris, no Tratado de Versalhes, aonde a Inglaterra formalmente reconheceu a independência dos Estados Unidos. Ponto. Mas o que eram os Estados Unidos em 1783, quando foi reconhecida a independência americana? Os Estados Unidos basicamente eram as 13 colônias. Eram aquela região remota, né, na porção do litoral leste atlântico. E todo o território norte-americano no interior, indo para o oeste, basicamente, né, ainda não existia. Os presidentes eleitos, um após o outro, da independência até a virada do século XVIII para o século XIX, vão buscar o quê? Primeiro, não arrumar confusão com ninguém, nem com a França, nem com a Inglaterra, porque eram as duas maiores potências do mundo. E por que essa neutralidade? O risco de repente, entrar numa guerra sem sentido e acabar perdendo o território. E acabar perdendo a consolidação da República Americana. Então, os Estados Unidos ficam muito voltados para si mesmos. Eles não tinham nem de perto a capacidade que a Inglaterra tinha de produzir vários produtos, então eles vão ficar preocupados com a indústria doméstica. A Revolução Industrial Americana, ela começa a dar uma caminhada, mas ela ainda não caminha muita coisa. Os Estados Unidos só vão se industrializar em larga escala de 1830 para frente. E para ser mais exato, só depois da Guerra de Secessão. De 1860 para frente, que de fato os Estados Unidos vão reconstruir os estados derrotados do Sul sob o ponto de vista do capitalismo liberal e aí sim vão fazer um processo de industrialização em escala. Antes disso, eles estavam ainda naquela indústria pré-era industrial, né? Numa indústria mais artesanal, mais oficinas domésticas, produzindo aquilo que eles mesmos precisavam e fazendo um comércio ali com a África, com a América Central, de alguma forma fornecendo algumas coisas para a Inglaterra, para a França e tal, e por aí vai. Só que ainda muito tímido, né? Muito aquém do que viria a ser a economia norte-americana. Só para lembrar, hoje eles estão com 21 trilhões de dólares por ano, 25% da economia mundial. Então os caras viraram uma máquina de fazer dinheiro. Ponto. 1812, a neutralidade infelizmente escapou das mãos do governo americano. Por quê? Porque nas guerras napoleônicas, os Estados Unidos buscaram neutralidade. Eles impuseram um acordo, os americanos são muito embaçados, cara. Eles impuseram um acordo tanto para a Inglaterra quanto para a França, que independente da guerra, eles gostariam de continuar fornecendo produtos e mantendo o comércio, porque era um comércio milionário. Só que a Inglaterra não aceitou. A Inglaterra falou, não, vocês vão lutar do nosso lado. A França é inimiga, a França é agressora. Então, navios americanos são navios britânicos. E se vocês não nos defenderem, vocês vão ser atacados também. Vocês viram inimigos. E os Estados Unidos ficaram tentando fazer essa política de neutralidade, virando as costas para os interesses britânicos. E isso custou caro. Por quê? Porque chegou um momento que ficou insustentável e os Estados Unidos declararam guerra à Inglaterra, ao Reino Unido. E foi uma tragédia, né? Como já se esperava, a maior marinha do mundo trucidou os Estados Unidos e eles incendiaram Nova York em 1812 e essa derrota custou caro para o governo americano. Tá? Tanto que, por causa dessa derrota, olha o que vai acontecer, Alice. A elite liberal ligada às ideias iluministas, ou seja, a elite liberal intelectual, ela perde espaço para as elites conservadoras e religiosas dos Estados Unidos. É aí que, um pouco tempo depois, eu acho que por volta de 1819, surge uma reformulação religiosa, vamos dizer assim.
E o puritanismo, que é um aspecto cultural religioso típico dos Estados Unidos, porque eles eram puritanos que fugiam da Inglaterra para a América, ganha uma vertente muito mais radical. E aí eles começam a olhar que o verdadeiro cidadão que representa o trabalho, a moral e a riqueza nos Estados Unidos não são os intelectuais liberais, mas são os camponeses religiosos puritanos, batistas, presbiterianos, metodistas, todas as grandes religiões que os Estados protestantes, né, que os Estados Unidos têm. E aí o barco vira. Quem que vai vencer as eleições de 1812, 13 para frente? Os líderes que eram a elite, eram afortunados, tinham muita grana, mas que expressavam esses valores do homem comum, do homem simples. E quem é o homem comum e simples nos Estados Unidos nesse período? Dono de escravos, cara. Esses caras falam de Deus, falam de amor para eles. Por isso que o Leandro Carnal, na tese, ele vai usar o termo democracia dos brancos, né? Porque negros estavam completamente excluídos dessa democracia. Ponto. Tá? Ponto. E aí eu vou para a tese da Guerra Civil Americana, que é para justamente justificar o que a gente está discutindo aqui. Da onde surge a Guerra Civil Americana? Por que 100 anos, entre aspas, após o processo de independência dos Estados Unidos, os estados do Sul se separam dos estados do Norte e isso leva os estados do Norte a uma guerra contra os estados do Sul? Divergência de pensamento, tá? Então, aspecto de visão política totalmente diferente. Visão econômica, então, nem se fala. O Norte, nós estamos falando de mão de obra assalariada, trabalho livre, industrialização, progresso. Protecionismo. Não querem comprar nada de fora, querem produzir tudo nos Estados Unidos e competir com os países desenvolvidos. E o Sul? O Sul não quer nada disso. O Sul quer manutenção da escravidão, abertura para o capital e para os produtos estrangeiros, e o Sul quer um governo onde o número de cidadãos forneça subsídio para o poder político. E é aí que gera a famosa Guerra de Secessão. Porque à medida em que Abraham Lincoln ele ascende ao governo, né, 1861, e os estados do Sul literalmente criam uma confederação e se separam da União, se separam do Estado, automaticamente eles declaram guerra. E essa guerra é uma loucura porque o Sul tinha aproximadamente 5,5 milhões de pessoas, contra pelo menos 22 milhões de pessoas no Norte. E o Sul não dispunha nem de fábricas, nem de condições materiais para fazer essa guerra, enquanto 80% das fábricas dos Estados Unidos estavam no Norte. E aí o Norte, obviamente, em 4 anos de guerra, trucida, né, devasta os estados confederados do Sul e depois reconstrói esses estados do ponto de vista do capitalismo liberal, criando uma integração com os territórios expandidos para o Oeste do ponto de vista capitalista. Ou seja, a indústria siderúrgica, que era a indústria que crescia nessa época, a implantação das ferrovias transcontinentais ligando os 2 pontos do país, que era que indústria diretamente está associada a sistema de transporte. E sistema de transporte está associado à indústria. Então, isso ficou muito claro, muito evidente no pensamento, no modelo político-econômico dos Estados Unidos do século XIX. Tá? De forma geral, a conquista dos territórios a oeste ficam condicionadas principalmente a acordos e compras que nem foram pagas, a gente nem sabe se eles pagaram de fato, mas o Alasca, os Estados Unidos compraram da Rússia por 11 milhões de dólares. A Flórida, os Estados Unidos compraram da Espanha por 15 milhões de dólares e a Espanha estava desesperada, coitada, porque tinha gastado todo o dinheiro que podia e não podia para tentar conter as independências da América Espanhola e tentar conter o Napoleão, e acabou preferindo entregar a Flórida por 15 milhões para tentar se salvar financeiramente. A Louisiana, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas eu acho que foi algo em torno de 9 milhões de dólares, que era um estado francês, no interior dos Estados Unidos, e alguns outros territórios aí que foram anexados por compra e acordo. Lembrando, a gente não sabe, mas parte dessas compras os Estados Unidos nem pagaram. Compraram financiado e depois deram o calote. E pobre México, tão longe de Deus, tão próximo dos Estados Unidos, né? O México foi o país que foi devastado pelos Estados Unidos no século XIX. Reconhecendo a posse
da região do Texas, da região do Golfo do México, enfim. O México perdeu por baixo 50% do seu território em guerras contra os Estados Unidos entre 1842 e 1867, mais ou menos, que eu acho que marca aí o momento em que os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos forçam o México a assinar um acordo em que eles tinham entregado metade do seu território, tá? Esse acordo tem um nome, tá, gente? Tá aqui, ó. Tratado de Guadalupe Hidalgo, tá? Então, quando vocês ouvirem, se é que vocês vão ver isso na prova, não sei, quando o México entrega, literalmente, os territórios anexados pelos Estados Unidos no Texas e regiões vizinhas ali, tá? Do Texas. O que mais que eu tenho que falar aqui? Tem que falar do genocídio, né, galera? Qual foi o último obstáculo em termos de povos naturais da América para os Estados Unidos? Foram os grupos Cherokee, tá? A etnia indígena Cherokee, que eram uma etnia hostil, ou seja, por diversos momentos eles ofereceram resistência à agressão dos colonos, porque toda essa expansão para o oeste, ela foi feita baseada no trabalho dos pioneiros. Isso cai na prova, tá, gente? Quem são os pioneiros? São os colonos europeus, tá? Que estão vindo em milhares e milhares e milhões por ano para os Estados Unidos. E através de uma lei chamada Homestead Act, eles estão recebendo terras do governo caso eles queiram ir para o interior, ir para o oeste, matar índio, matar búfalo e tomar terras e produzir para o governo, tá? Então, as oportunidades de enriquecimento na América atraem milhares e milhões de europeus que vão invadir os Estados Unidos nesse século XIX. E esses europeus estavam autorizados pelo governo a dizimar todas as tribos indígenas que tentassem resistir. A ideia girava em torno de dois aspectos. Vamos expulsá-los dessas terras e colocá-los em terras, se é que eles querem essas terras ou não, forçando esses grupos indígenas a migrarem a pé por cerca de 1.000 e 1.500 quilômetros de distância, e eles morriam desnutridos ou vítimas de doenças e pragas no meio do caminho. E mesmo os que conseguiram chegar em outros locais, entre aspas, né, permitidos pelo governo americano, eram locais que eles não conseguiam se reproduzir. Eles não conseguiam reproduzir a sua subsistência e acabaram morrendo. Então, o que a expansão ou marcha para o oeste do século XIX produziu nos Estados Unidos foi literalmente um genocídio contra os grupos indígenas, tá? Existem 2 ou 3 grupos específicos do século XIX, não lembro de cabeça, vou falar do principal, que são os Cherokees, tá bom, gente? Depois a gente... vou ver se eu mando um outro tipo de resumo, algum material. Não costuma cair na prova isso, mas eu acho que é legal se vocês quiserem se aprofundar um pouco nisso. 1823, a célebre frase América para os americanos, do 4º ou 5º presidente americano, James Monroe. Então, os Estados Unidos começam a criar órgãos internacionais dentro do continente americano para se tornar uma força hegemônica dentro do continente. Vão conseguir? Não, porque nessa época nós ainda tínhamos os libertadores da América. As ideias de Simão Bolívar, tanto argentinos, quanto paraguaios, quanto mexicanos, venezuelanos, eram contra os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos ainda não tinham o poder que eles têm hoje. Então eles vão ficar, entre aspas, contra esses modelos de imperialismo americano. Só que, no final do século XIX, os Estados Unidos se tornam uma grande potência. Eles passam a gerir uma economia agrícola e industrial que fazia frente, de forma espetacular, principalmente com o Fordismo e o Taylorismo, à Europa e ao mundo. E aí o que acontece? E aí eles começam a deixar a diplomacia de lado e a pôr em prática a violência militar, que é o Big Stick. Isso cai na prova também, porque aqui é imperialismo norte-americano. E o Big Stick, ou Grande Porrete, é baseado na frase fale manso e mostre o porrete, ou seja, senta lá para fazer acordo, mas se os países da América Latina não quiserem acordo, a gente invade e toma o que é deles. Pobre México, pobre Cuba, emenda Platt, 1902, basicamente Cuba vira uma colônia dos Estados Unidos, e pobre Panamá e Colômbia, tá? Que 2 países também vitimados pelo imperialismo americano, principalmente, além de outras ilhas da América Central, com produção de matéria-prima, de cana-de-açúcar e outros artigos que eram processados depois nos Estados Unidos e revendidos pelo mundo todo. Ou seja, pegando agora, não sei se a aula vai cair aqui, Alice, mas qual é a tônica desse cidadão americano comum do século XIX? É essa tônica do nacionalismo, sabe?
do amor à bandeira americana, da ideia de Destino Manifesto, de que o cidadão americano foi escolhido por Deus para levar o seu modelo de sociedade e dominar todas as outras sociedades do mundo através do seu modelo de sociedade. Isso foi criado pelo puritanismo, pela religião protestante no século XVIII e XIX, e é esse mesmo brilho que o eleitor do Trump tem hoje, entendeu? Esse discurso do American First, do American primeiro, entendeu? Vamos devolver o brilho que os Estados Unidos merecem, e isso é por direito dos Estados Unidos. Qualquer governo que se volte à questão intelectual científica, ou que se volte muito para fora, que não valorize o que eles querem valorizar, não são bem-vindos para esse grupo de eleitores, principalmente no Sul, como você citou. Deu para entender? Deu sim, Pro. Beleza. Falei pra caramba, vou abrir para vocês. Andresa, Laurien, Isadora, Júlia, Isa. Ficou claro para vocês, meninas, o que eu expliquei aqui? Ficou assim, Pro. Gente, vocês viram que eu saí um pouco da caixa, né? Eu fiquei falando de outras coisas, mas assim, tudo que eu falei está relacionado aos tópicos do mapa mental e é bem simples, tá? Lembrando que ele foi o presidente que aboliu a escravidão, tá? Não considerem herói, porque ele era a favor de devolver os africanos para a África, tá bom, gente? Eu vejo muita gente achando, o cara acabou com a escravidão, tal, não sei o quê. Mas ele defendia a tese de colocar os negros num navio. E a própria criação da Libéria, né, é uma criação americana. Criaram um país na África para devolver os africanos para lá. Então, não é o fato de acabar com a escravidão não tem razões humanitárias. Tem razões econômicas. Escravo não consome. E eles eram liberais por essência. Então, eles queriam mão de obra assalariada. Tá? A escravidão não combina com o capitalismo. Tá? Então, é mais nessa linha que vocês têm que imaginar isso aqui. Cria-se um problema porque os sulistas criam a Ku Klux Klan, né, que é um grupo que vai tentar reprimir e botar medo nos negros para que eles continuassem submissos aos brancos. Isso vai acontecer por todo o século XX, até o Martin Luther King, lá com a defesa dos direitos civis dos negros em 1968. Depois ele é assassinado também por um sulista fanático. E é isso, né? Eu acho que o que eu tinha que falar aqui foi falado. Beleza, meninas? Tranquilo aí? Ó, então, fechou. É isso que eu queria falar com vocês. Quero agradecer pelo carinho, pela atenção. Se tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Tudo tranquilo? Acho que nada. Tudo Tá bom. tranquilo. Beleza. Estou disponível também. Se tiverem alguma dúvida nos exercícios da apostila, alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp também. Eu atendo vocês. Obrigado, viu? Obrigada, Pro. Obrigado a Tchau, vocês. Pro. Até mais. Obrigada, Tchau. Pro. Até amanhã. Até amanhã.